Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Deixa aberto aí, a gente já vai ler. O tema da minha pregação hoje é buscando a Deus de verdade, porque, óbvio, muitos buscam a Deus de mentira. Eu vou mostrar que, infelizmente, é o caso de muitos dentro das igrejas. A história aqui de 2 Samuel, capítulo 12, vai falar sobre a história do adultério de Davi. Mais uma vez, mais um domingo, um pastor falando sobre o adultério de Davi. Os ossos de Davi lá no túmulo devem se remoer, né? Toda vez. Pô, fiz tanta coisa boa, esses pastores lembram só do adultério. Porque é um exemplo negativo do que nós não devemos fazer. E eu não sei se você lembra o contexto. Diz a Bíblia que Davi não foi para a guerra, o povo guerreando, batalhando, e ele foi em casa. Vir ao culto muitas vezes é guerra. É lutar contra o sono, contra o cansaço, brigou com o marido, com a esposa, ai, tem culto, é guerra. Aí Davi diz a Bíblia que ele não foi para a guerra, ficou em casa, de boa. E então, ele viu uma moça, Betseba, tomando banho. A moça toda descuidada também, né? Não podia dar uma olhadinha, ver se alguém percebia, mas estava lá. E diz a Bíblia que Davi vai e se deita com a moça, pior, engravida a moça. Deus, irmãos, lembram do plano mirabolante que Davi fez. Davi então vai e chama Urias. Urias era um soldado, marido dessa moça. Vai e chama Urias da guerra. Meu irmão, você está na guerra, o seu comandante fala para você assim, olha, vem tirar uma semana de férias, fica na sua casa com a sua esposa. Você nem pensa duas vezes, você vai correndo. Diz a Bíblia que o rei então, Davi, manda chamar Urias. Urias, descansa um pouco na guerra, rapaz. Deita-te com a tua esposa, fica tranquilo. Urias, servo de Deus, não entra para sua casa, fica sentado na porta. Não posso. Olha o que Urias disse. Se esse homem não tinha um coração de Deus também, meu Deus, hein? Olha o que ele disse. Não, como que eu posso entrar para minha casa, me deitar com minha esposa, sendo que Israel, o meu exército e a Arca da Aliança estão lá fora? Não vou. Isso é homem de Deus. Então diz que Davi dá presente para ele. Davi embriaga o coitadinho para ver se bêbado ele entrava para a casa dele para se deitar com a sua mulher. Urias não vai. Então Davi diz assim, olha, eu vou escrever uma cartinha para Joabe. Joabe era o comandante do exército. Você leva essa cartinha para Joabe. E nessa carta, sabe o que o Davi escreveu? Escreveu assim, olha, Joabe, coloca Urias na frente de batalha. Frente de batalha, você sabe, né? Vai morrer. Coloca no pior lugar. Então, Urias pega aquela cartinha que estava a sentença de morte dele. Se ele fosse só um pouquinho curioso, ele ia ler. Ia ver, nossa, vou morrer. Jogava fora. Não fez. Não, isso aqui o rei mandou, eu vou levar do jeito que o rei mandou. Então ele sai, leva. Então Joabe pega, lê a carta. Ah, que bom, Urias, né? Urias, hoje você vai batalhar, não sei não onde. Acabou morrendo. Davi bolou todas essas coisas simplesmente para encobrir um erro, um pecado. E depois, o profeta Natan, que também era homem de Deus, porque você sabe, para ser homem de Deus é necessário coragem. Porque pregar a palavra de Deus do jeito que ela é, alguns sim vão amar, poucos, mas muitos vão embora. E na época de Natan era muito pior. Se você chegasse e falasse o que Deus mandou, como João Batista disse, lembra quando João Batista chega em Herodes e diz, Herodes estava saindo com a parente dele lá, a mulher do irmão dele, ele diz, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Diz a Bíblia que João Batista perdeu a cabeça por conta disso, por conta de confrontar o pecado. Ou seja, era necessário coragem. E Natan vai diante do rei e diz, rei, vou te contar uma história. Então ele começa a contar uma parábola. Rei, imagina o seguinte, um homem muito rico, cheio de muitas ovelhas, muitas, e queria fazer um churrasco para os seus amigos. Só estou parafraseando a história. Queria fazer um churrasco para os seus amigos. E ele tinha um monte de ovelha. Mas então ele olhou o vizinho que tinha apenas uma ovelhinha. E essa ovelhinha, aquele vizinho dava banho nela, passava perfume nela, cuidava dela, dormia com a ovelha, era a única ovelha dele, ele fazia tudo de melhor para aquela ovelha. E então esse rei que tinha muitas ovelhas, em vez de pegar uma de suas ovelhas para fazer um churrasco, pegou a ovelha do vizinho, só tinha uma só. Aí Natan pergunta, o que deve acontecer a tal homem, ó rei? Davi de bate pronto responde, tal homem deve morrer. Davi ficou indignado, como que pode? Aonde já se viu alguém fazer uma coisa dessa? Sabe o que Natan fez? O homem de Deus apontou na cara de Davi e disse assim, tu és o homem, ó rei. Meu irmão, ele podia morrer na hora.
Mas ele teve coragem o suficiente de apontar o pecado do rei, apontar o dedo na cara dele e dizer: tu és o homem, você fez isso. Agora, sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era perfeito, mas porque quando o seu pecado era confrontado, assim como foi, ele se arrependia. E olha o que diz a história. 2 Samuel 12, versículo 13. Acompanha comigo, diz assim: então disse Davi a Natã, depois de Natã ter confrontado Davi, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Olha que interessante, após ser confrontado o pecado, ele não arrancou a cabeça de Natã, do profeta, mas ele disse: pequei, fiz errado. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele não disse que ele pecou contra Urias, contra Betseba, né? Pequei contra o Senhor, porque todo pecado fere a Deus em primeiro lugar. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias era luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis comer com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. Até aí, tá bom, olha para cá agora, por favor. História trágica. Por conta do pecado, Deus feriu a criança. E depois de 7 dias, morreu. Como eu disse, Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não errava, mas porque quando ele era confrontado dos seus erros, em vez de ele arrancar a cabeça, rasgar o profeta no meio, ele rasgava o seu próprio coração em arrependimento. Hoje em dia, infelizmente, é comum eu e você vermos pessoas bravas com Deus, porque a princípio Deus, entre aspas, não está agindo. Ah, mas Deus não age na minha vida, eu busco, e parece que não funciona. Sendo que a palavra diz o contrário. Se nós buscarmos, nós iremos achar. Sabe qual que é a diferença de um falso profeta para um verdadeiro profeta? Não é apenas que o falso profeta fala em nome de outros deuses, mas que o falso profeta também fala apenas aquilo que você gosta de ouvir. Você vem para o culto, todo torto, todo cheio de pecado, e sai do culto feliz da vida, dizendo: ai, aqui que é bom. Mas como que pode? Você só ouve aquelas mensagens de autoajuda, aquelas mensagens que não te confrontam, mas apenas que te põem para cima. Você é um vencedor, vai dar tudo certo, é assim, é assado. Falsos profetas, eles lançam profetadas, não são profecias, lançam a esmo. E é claro, quanto maior for a igreja, mais pessoas ele vai acertar. Se você lança aqueles jargões bem conhecidos, ou algumas partes da escritura fora do contexto, é fácil. Ele vai simplesmente citar algo. Por exemplo, tem alguém que está com um problema na família. Meu irmão, com esse tantinho de gente aqui, eu tenho certeza que eu acertei meia dúzia. Tem alguém que está passando por um problema em casa. Doença, crise financeira, desempregado. Você tem dúvida que eu vou acertar alguém? Quanto maior a quantia, mais pessoas vão se encaixar. Daí então, é tão sério, tem alguns salafrários que eu vi uma vez, tinha até um curso de como você perceber a pessoa que estava adivinhando que aquilo era para ela. Adivinhando não, né? Sentindo que aquilo era para ela. Que já percebeu, às vezes você fala alguma coisa que você chega com o seu problema no casamento. O pastor fala: o Senhor manda dizer que tem alguém aqui que está passando por um problema no casamento. Meu irmão, mulher normalmente demonstra mais, né? Deu aquela respirada fundo, sabe o que os canalhas fazem? É você mesmo, é você. Deus manda falar contigo. Ah, daí pronto, era comigo mesmo. Essas técnicas sem vergonhas, salafrárias que o povo usa para enganar, que os pastores não, que os lobos usam para enganar. Mas pensa comigo, o senhor fala assim: olha, Deus manda dizer que Ele está na sua causa. Esses dias mandaram uma mensagem para uma pastora. Eu só respondi amém, obrigado. Para não entrar em debate, né? Pastor, ouvindo a sua programação, eis que te digo: continue a lutar, não desista, Deus é contigo. Aleluia. Eu já sabia. Falou o óbvio. Eu sei que Deus é comigo. Você sabe que Deus é contigo. Mas aí, então, eles dizem isso: olha, Deus manda dizer que Ele está na sua causa. A enfermidade vai ser curada
Meu irmão, se é alguém doente aqui na sua família, você fica louco. Fica louco. Agora, o problema é que quando nós fazemos assim, quando eles fazem assim, o problema é quando eles agem dessa maneira, eles vão acertar alguém? É claro que vão. Você pega uma igreja com 500 pessoas, meu irmão, 10% são 50 pessoas. É claro que ele vai acertar alguém. E as outras 450 pessoas? Como que fica? O culto então não foi para mim, Deus não falou comigo, concorda? Calma aí, se eu falei um negócio que acertei 10%, os outros 90% vão embora tristes. Agora, o profeta verdadeiro, de fato, ele é reconhecido por aquilo que ele fala, e o que ele fala se cumpre. Como diz Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio 18, 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Ou seja, ele falou e não aconteceu. O Senhor não... Outra coisa, tem que acontecer tudo, exatamente do jeito que falou. Pastor, ele acertou quase tudo, era falso profeta. Tem que acontecer tudo. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba, arrogância. Falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Agora eu vou dizer algo para você, que eu tenho certeza que vai se encaixar em todos. Porque o que eu vou dizer não é palavra minha, mas é aquilo que é a palavra de Deus. Talvez você fique se perguntando, nossa, mas eu busco a Deus e não consigo encontrar Ele nunca. Eu venho falar para você que a Escritura diz é o contrário. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, independente de quem você seja, seja homem, mulher, preto e branco, novo, velho. A Escritura diz a meu e a seu respeito que de fato buscarmos ao Senhor é certeza de acharmos, e nisso não há exceção. Pastora, mas eu estou buscando e parece que nada acontece. Então tem duas alternativas. Ou a Bíblia está mentindo, a Bíblia é mentirosa quando diz buscar-me-eis e me achareis. Ou, segunda alternativa, você não está buscando a Deus da forma correta e do jeito que tem que se buscar. Então, com base nisso, eu quero passar aqui alguns princípios dessa história. Primeiro, buscar a Deus é orar muito. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Buscar a Deus é orar muito. Versículo 16, acompanha comigo. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Davi buscou a Deus para arrebentar. Pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado e nada. Eu oro. A pergunta é, sim, você ora, joia, mas você ora quanto? Quanto tempo você dedica na busca a Deus, na adoração a Deus, na súplica a Deus? Você quer que os seus filhos sejam salvos, mas a sua oração é assim, vai dormir, chega lá, Deus salva ele, amém. É apenas isso? É só isso para você buscar a Deus? Não tem ensino, não tem repreensão, não tem exemplo, não tem oração constante. Você quer ver a sua família convertida, mas você faz a sua oração, parece um Unicime hoje, que 3 minutos está pronto. Deus salva a minha família. Aleluia, o que tem para almoçar? Como? Veremos Deus agindo na nossa vida se buscamos a Deus dessa forma. Deus, eu preciso tanto de Ti. Quem que está no paredão do Big Brother essa semana, hein? É assim. Precisamos buscar a Deus assim como Davi buscou muito, buscava incessantemente. É por isso que quando nós estamos aqui, no começo do culto, no final, fazendo a nossa oração, dizendo, olha, ore aí no seu lugar, busque a Deus, clame ao Senhor, é para que você de fato possa fazer isso. Só que ele está lá, está todo mundo cantando, você está comendo a unha, sabe, nossa, a unha está combinando com a roupa, meu Deus, sapato rosa e unha vermelha, não combinou. Daí você fica preocupado com essas coisas, em vez de se preocupar em buscar a Deus, em clamar, em dizer, Senhor, vem. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Daí você parece uma mosca morta e quer que Deus age na sua vida. Buscar a Deus é orar muito. Não só no culto, no pequeno grupo. Exercite. Naqueles momentos de oração final, no louvor, no começo, quando os irmãos estiverem orando, abra a boca, declare e fala, Senhor, eu creio. Quando alguém estiver orando pelos outros irmãos, clamando pela presença de Deus, ore junto, fala, Deus, eu creio, vem com a tua presença, faz a minha vida,
faz na família do irmão, mas também faz na minha. Em Mateus, Jesus foi bem claro: todo que pede, recebe, o que busca, encontra. Talvez você não tenha achado, é porque você não tem buscado da forma correta. Tiago diz: todo que pede, recebe. Já percebeu como que criança é quando quer ganhar alguma coisa? Como que é insistente? Às vezes os pais dão, sabe por quê? É de tanta criança importunar, não é nem porque quer dar, não. Não, mas é o dia inteiro. Meu filho queria comprar um jogo de videogame, eu estava ficando louco em casa já. Era todo dia: pai, falta tantos dias para chegar o jogo. Nossa, pai, ó, agora falta menos. Pai, o meu jogo está chegando. Porque pede pela internet, demora um pouco para chegar, né? Não vai ficar louco, deixa a gente louco da cabeça. Após fala: para de pedir, menino, senão eu não vou deixar jogar quando chegar. Mas por que às vezes nós cedemos? Porque às vezes o filho ele quer tanto alguma coisa que ele diz: pai, pai, e pai, e pai, e pai, e pai. E o pai dá. Por que com Deus nós não somos assim? Oramos muito e incessantemente. Pastor, eu peço, mas você pede o suficiente? Diz a Bíblia que Davi estava prostrado a noite toda. Agora você faz uma oração de meio minuto. Igual às vezes eu ouço alguns programas de rádio que eu acho absurdo. O cara fica 55 minutos da programação. O cara fica 53 minutos dando aviso. Culto, não sei na onde, isso aqui, abraço para fulano, para ciclano. Daí faltando 1 minuto para acabar, vamos orar a Deus. E ora. Isso é buscar a Deus? Buscar a Deus é ser constante. Daí está lá. Você diz que busca a Deus. Pastor, eu busco a Deus todo domingo. O nosso culto não dura 2 horas, 1h30 no máximo. Quando passa 1h40, 1h45, mas você diz que busca a Deus. Mas vamos arredondar, 2 horas. 2 horas por semana você busca a Deus aqui no culto, nesse salão. Meu irmão, 2 horas a semana tem 168 horas. 2 horas é 1,2% da sua semana. Daí 1,2% da semana você busca a Deus. E diz: Deus não está fazendo a minha vida. Deus está demorando, por quê? Está vindo de jegue, meu Deus do céu. Será que Jesus está vindo de jumentinho ainda? Eu busco e nada. Ou será que é porque você está buscando pouco? Você percebe que 2 cultos por semana e um pequeno grupo ainda é pouco? Você quer que o seu filho seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, dele passa aqui 45 minutos, uma vez por semana na salinha das crianças aprendendo. E fica 5 dias na semana, 5 horas por dia na Babilônia, chamada escola. Depois você não sabe. Porque com 15 anos, a música preferida dele qual que é? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Não sabe por quê. Sabe que está cantando para habitar. Teu amor me pegou. Será que é porque ele busca pouco a Deus assim como você busca pouco? Será que para ele buscar a Deus é 45 minutos uma vez por semana? E sendo que fica a TV do demônio ligado o dia inteiro para ele ouvir e assistir porcaria? Não busca a Deus, não adianta. Deus só demora na vida daqueles que são lentos para buscar a Deus. Se você é lento, se você é uma tartaruga para buscar a Deus, Deus vai vir devagar. Agora, se você faz como Davi, busca a Deus e de fato ora muito, Deus vai vir mais rápido. A Bíblia conta em Lucas 18 a parábola sobre uma viúva e um juiz iníquo, que não amava a Deus. E o contexto da parábola é esse. A viúva está ali o tempo todo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz, diz a Bíblia, que é ímpio, não está nem aí para Deus, mas por conta dessa viúva importunar, essa é a palavra, importunar. O juiz diz assim: olha, mas por amor a mim, porque você me importuna muito, para você parar de encher minha paciência, vou julgar a sua causa. Olha o que diz Lucas 18, 6 e 7. Depois, no final dessa parábola, Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Clamam quando? Dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Fará, mas aqueles que clamam de dia e de noite, esses Deus não demora. Embora às vezes pareça, é porque não está no tempo certo. Mas se buscarmos a Deus de dia e de noite, veremos.
Por isso eu desafio você, meu irmão. Anote os seus pedidos de oração. Antigamente eu tinha uma folhinha que eu ficava na carteira, que todo dia que eu ia orar, eu arrancava aquela folhinha lá. Primeiro tem que orar para isso aqui. Tá. Hoje em dia está mais fácil, né? Quem que não tem um negocinho disso aqui? Marca no celular, bloquinho de nota. Eu marco, está tudo marcadinho. O nome de todos os irmãos da igreja, aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou orando para conseguir, está tudo ali. Daí todo dia eu vou orar lá, vai, puxa Deus, até hoje não deu certo, tem misericórdia. E oro. E se de fato fizermos isso constantemente, dia e noite, com certeza Deus também virá mais rápido. Antes eu pensava o seguinte, porque eu via lá em Guaratinguetá, foi impressionante, o pastor falava, estou orando por tal coisa. Passava pouco tempo. Irmãos, graças a Deus consegui. Mas Deus só ouve pastor? Ele começa a orar, o negócio funciona. Não, mas eu vi, o problema não é que ele era pastor, mas é porque eu orava constantemente. E se nós que somos filhos também fizermos a mesma coisa, é óbvio que Deus vai nos ouvir também. Está lá, meu pedido de celular, por exemplo. Eu estou orando agora, para eu conseguir alugar minha casa em Moreira e alugar uma casa aqui mais para perto do centro de Pinda. E todo dia orando. Pastor, vai orar até quando? Ora até Deus fazer. Então exercita fazer isso. Fala, eu estou todo dia, falei, Deus, me dá graça de conseguir uma pessoa honesta que não falha no pagamento para alugar essa casa. Porque é com o dinheiro dela que eu vou alugar outra. Então o cara não pode falhar. E eu oro. Deus, por favor, prepara uma boa família, prepara uma boa pessoa. É a parábola. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Daí está precisando do emprego. Você ora só quando você abre a geladeira e vê, nossa, acabou o danoninho. Daí você lembra de orar. E se você orar constantemente? Está precisando de uma cura? E se você orasse todo dia? Não é orar, meu irmão, quando dá tempo, mas é sempre ter um tempo para orar. Uma vez eu conversava com o irmão, ele dizia isso. Irmão, quanto tempo você ora por dia? Sempre que sobra tempo. Na hora, ora nunca ora. Eu desafio, você que é dono de casa, acha meia hora vaga na sua agenda durante o dia. Não acha. Com filho ainda? Duvido. Meia hora vaga? É ruim, hein? É por isso que se você deixar sobrar um tempo para orar, nunca vai sobrar. O que nós temos que fazer? É separar um tempo para oração. Para dizer, esse período agora é de oração, não vou fazer nada. Zero, zap, Facebook. Se alguém vier, fala que daqui a meia hora eu atendo. Até se o pastor for à sua casa, oração, atende o pastor depois. Atende os outros depois. Mas tire um tempo para orar. Pastor, eu acordo cedo, acordo 7 horas. Acorda meia hora mais cedo, 6:30. Vai morrer por conta de meia hora de sono? E deita meia hora mais cedo, na noite anterior. Mas buscar a Deus é orar muito. Buscar a Deus é ser intenso. Nós vemos que Davi aqui, prostrado a noite toda. Na Bíblia, constantemente nós vemos os verbos dizendo assim, olha, buscar, chorar, clamar, que você sabe tem diferença, né? Orar e clamar. Orar, Senhor, me ajuda, Senhor, faz minha vida, Senhor, faz crescer essa igreja. Isso é orar. Clamar vai um pouquinho adiante. Senhor, meu Deus do céu, que não me ouve. É mais intenso. Daí sua oração não move você é que move a Deus. Buscar a Deus é orar muito. Em Isaías, diz a Bíblia que o rei Ezequias estava doente. E Deus chegou e disse para ele o seguinte, Isaías chegou e disse para ele, da parte de Deus, o seguinte, disse assim, rei, arruma tuas coisas que você vai partir. E ali não era partir para viajar, não, é partir para acabar a vida, vai morrer. Rei, prepara as coisas, você vai morrer. E então, diz a Bíblia, que Ezequias buscou a Deus. Deus já tinha dado veredito, vai morrer. Prepara a sua casa, você vai morrer. Olha o que diz Isaías 38, 5 e 6. Vai e diz a Ezequias, aqui o contexto, diz a Bíblia que Isaías falou para o rei e estava saindo do palácio. Isaías estava chegando no portão do palácio. Deus vai, diz assim, Isaías volta lá para falar com o rei. Olha que interessante, Isaías vem e fala, você vai morrer. E Isaías está saindo, diz a Bíblia que o rei ora. Deus vai e diz, Isaías volta e fala com ele de novo. E olha o que diz. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, que diz a Bíblia que ele virou o rosto e chorou.
Deus tem misericórdia da minha vida. E então Deus diz isso. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Que coisa! Deus te ha dado a sentença, vai morrer, acabou a sua vida, já era. Então ele vira o rosto e chora, e ora, e clama. E o profeta nem sai do palácio, e Deus diz: volta a falar com ele. Ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Por isso vou te acrescentar mais 15 anos. E por conta disso, não apenas você vai ser abençoado, toda a cidade. E eu vou defender toda a cidade. Por conta da oração de um homem. E se nós fizermos isso? Buscarmos, com lágrimas, clamando de verdade. Só que você percebeu que na maioria das vezes nós buscamos a Deus é só quando a tragédia está perto. Ah, fulano, não é só Deus. Ah, daí você lembra de buscar. E se buscássemos antes? E se tivéssemos uma vida de oração, não seria muito mais fácil? Agora, por conta do clamor, um homem foi abençoado em toda uma cidade. Oração é isso. É rasgar a veste, é vestir pano de saco, como eles faziam. Não, é claro, literalmente precisamos fazer hoje. Claro que não. Mas é rasgar o coração, é se humilhar. Sabe quando que a nossa igreja vai crescer? Quando nós começarmos a buscar a Deus de verdade. Quando nós começarmos a obedecer de fato a Escritura. Seja através do bom testemunho, seja através da pregação, seja através da evangelização. É assim que a nossa igreja vai avançar. Sabe quando você vai ver aquele seu parente lá se converter? Quando você não deixar de orar por ele e ser um bom exemplo aonde você estiver. A Bíblia diz sobre uma mulher, Raquel, que era estéril, queria muito ter filho, não podia. Diz a Bíblia que olha a oração dela: Senhor, dai-me filho, senão morro. Vem Deus, se não for para ter filho, que me mate. Deus vai dar filho para ela. Lembra de Ana? Ana diz a Bíblia que também não podia ter filho. Então ela clamava constantemente no templo, a ponto de orar tanto, que uma vez o sacerdote chegou e olhou: rapaz, essa mulher está encaixaçada, hein? E olha o que o sacerdote, o que o pastor disse para ela: mulher, aparta de ti este vinho. Porque diz a Bíblia que ela não tinha nem mais palavras, estava assim, já orou desse jeito? Você não conseguiu nem falar? Porque tem oração, intercessão, e tem oração que é a choração. Você não consegue nem falar. Ana estava nesse nível há um bom tempo. O sacerdote, pastor, olhou para ela: rapaz, essa mulher está chapada, hein? Bebeu muito. Então ela disse: não, a tua serva está angustiada. Eu quero um filho. Então, por causa do clamor dela, diz a Bíblia que Deus dá um filho. Sabe quem? Samuel. Profeta, juiz e sacerdote. Escreveu 2 livros do Antigo Testamento e ungiu nada mais, nada menos que o rei Davi. Por conta do clamor de uma mãe. Historiadores dizem que John Knox amava tanto o seu país, queria tanto ver a Escócia convertida, que ele clamava do fundo do seu íntimo: Deus, dai-me a Escócia, senão morro. Que ele queria ver os seus contemporâneos também salvos. O interessante é que Davi, angustiado, buscou a Deus. Hoje em dia as pessoas agem diferente. Angústia é motivo para não buscar a Deus. Está passando por problema, o que ela faz? Ai, hoje eu não vou à igreja não, estou tão mal. Ai, estou angustiado. Ai, estou com problema, não dá para ir mais. É assim que as pessoas fazem ou não? Davi agiu diferente. Está angustiado? Está com problema? A criança está quase morta. Aí que eu preciso de Deus. É por isso que eu vou buscar Deus. Angústia não é autorização para não buscar Deus. Porque as maiores orações, você pode ter certeza, são feitas no fundo do poço. É de lá que saem as melhores orações. Segundo princípio, buscar a Deus, agora eu vou rapidinho, tá? Buscar a Deus é esforço árduo. Olha o que o Davi fez. Davi, acordado, orando, prostrado, jejuando. Se esforçou e muito. Eu sei que hoje em dia a teologia moderna diz: não precisa sacrifício. Deus não quer sacrifício. É quem que diz? Não quer sacrifício de bezerrinho morto aqui no culto, isso não quer mais. Mas nós somos sacrifício a Deus, é o que diz Romanos 12:1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Porque, como eu disse, vir ao culto às vezes é sacrifício. É difícil. Mas temos que buscar a Deus. Pastor, mas o Antigo Testamento tinha sacrifício. No Novo, o sacrifício somos nós. Nós devemos buscar a Deus a cada dia. Olha o exemplo no Novo Testamento de sacrifício. Lembra a mulher hemorrágica? Há 12 anos, um fluxo de sangue. Minha irmã, você fica menstruada 5 dias, mais ou menos, no mês, de 5 a 7. Já é terrível. Imagina há 12 anos. Aquela mulher provavelmente era escadavérica, fraca, doente, magra. E diz a Bíblia que ela então vai buscar Jesus. E uma multidão apertando a Cristo. E ela se esforça, até tocar na veste, na hora da veste dele. Para dar exemplo a mim e para você, é necessário sacrifício, sim. Não só nos dias que as coisas estão indo bem, mas independente do dia, buscar a Deus sempre. Zaqueu, como o irmão falou aqui no começo do culto, lembra? Ele era baixinho, subiu na árvore. Esse é o jeito? Tem que subir? Então eu vou subir. Não interessa, as pessoas vão falar, o papelão do Zaqueu subiu na árvore, rapaz. Interessa. Interessa o que meus parentes vão dizer. O fulano agora é crente. Agora não pode tomar mais cervejinha. Agora não pode. Interessa o que vão falar. Vou buscar Deus. A Bíblia fala sobre um paralítico que ele não tinha condição por si próprio de buscar Deus. Talvez uma situação dessa todos pensariam, pastor, esse aí até que se entende não buscar Deus, não ir ao culto. Ele não entendia assim. Ele diz, já que eu não posso ir aonde Jesus está, amigos, me levem. Nem que for na maca, mas me levem. Mas não dá para você entrar. Não tem problema não, desce pelo telhado. E diz a Bíblia que Deus, vendo a fé dele, curou ele. Mas consegue ver o esforço? Não apenas ele, mas também dos amigos dele. Zaqueu foi assim. Naamã foi assim, teve que se humilhar diante do profeta de Deus. Um dos motivos que eu parei de fazer programa ao vivo na rádio, agora é só gravado, as pregações do culto, é porque eu vi que as pessoas que ligam pedindo oração não querem compromisso com Deus, coisa nenhuma. Eles querem que o pastor resolva o problema deles. Eles ligam e dizem assim, pastor, quantas vezes? É mensagem, é ligando para mim. Pastor, meu casamento está quase acabando, pastor, me ajuda, pastor. Ajudo, claro, vamos orar. Faz assim, faz assado. A princípio, vinha domingo e sai com a gente no culto. Pastor, não dá. Puxa, tem compromisso. Você percebeu? Ele quer que a gente resolva o problema. Mas ele mesmo não quer nem sair da sua casa para ir cultuar a Deus, para buscar a Deus. Por que você acha que os pastores hoje em dia fazem muito sucesso da seguinte forma? Você vem aqui ao culto e nós vamos começar a campanha do monte. Eu vou orar por você. Eu vou jejuar por você. Você vai deixar o seu nome aqui na folha branca, que é uma 4 de sulfite. Vai deixar o seu nome aqui. Eu vou pegar o seu nome, jejuando, vou subir ao monte de joelho, para que Deus te abençoe. Meu irmão, até eu quero desse jeito. O quê? Ele vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada. Quantos que tem que pagar? Eu pago e ainda pago bem. Não é isso que o povo faz? O povo não quer sacrifício. O povo quer o casamento restaurado. Mas quantas esposas querem chegar em casa e honrar o marido? Quantos maridos querem chegar em casa e amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja? Quantos filhos querem chegar em casa e obedecer e honrar os pais? Quantos pais querem amar e dedicar tempo aos filhos? Porque você sabe, quanto mais criança, mais chato é. Vai crescendo, vai ficando legal. É chato ter criança. Já brincou de carrinho com criança? Menininho de 4, 5 anos? É só isso aqui, ó. Pronto, filho. Pai de novo. Estou recém-nascido em casa agora de novo. Daí que é mais sem graça ainda. Você pega, nossa, que bonitinho, põe no berço de novo, vai fazer o quê? Só dorme, mama e chora. Mas quantos pais querem dedicar tempo? Querem chegar em casa depois de um dia cansativo de serviço e fazer trancinha no cabelo da boneca da menina? Não querem. Não querem. Somos nós que temos que buscar a Deus. Jesus, de fato, ele ia até as pessoas, mas lembra Jairo? Deus fez um milagre na vida da filha dele. Mas Jairo primeiro foi buscar.
Depois Jesus veio. Em Mateus 7,7 diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, abrir-se, batei e abrir-se-lhe-á. Ou seja, você busca, você clama, você pede, e daí então você vê. Davi, é interessante que ele não quis comer e jejuou. Você sabe que é a diferença, né? Não querer comer e jejuar. Jejuar é você falar assim, ó, não vou comer por opção, por um período. Davi, além disso, ele não quis comer. Ou seja, para ele a salvação do filho dele, a cura do filho dele, era mais importante do que a comida que o sustentava, que o colocava de pé. Por isso que ele buscou a Deus. Portanto, o milagre é a bênção de Deus sobre o nosso esforço. Terceiro, buscar a Deus é se arrepender genuinamente. Acompanha comigo, versículo 13, por favor. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: eu e Betseba pecamos contra o Senhor. É isso que está escrito aí ou não? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Percebeu que ele falou assim? Eu pequei. Sabe por quê? Deus se esconde de quem não se arrepende. Se não há arrependimento, meu irmão, você está buscando a Deus à toa. É necessário que primeiro haja arrependimento. Como diz Isaías 59, verso 2. Pode pôr o próximo também. Na versão revista atualizada diz assim, olha: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Daí na nova tradução da linguagem de hoje fica mais fácil de entender. Diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Se não há arrependimento, meu irmão, Deus vai se esconder de nós, vai virar o rosto para nós. Portanto, é necessário, antes de orar, haver arrependimento. Muitas vezes Deus não responde a minha sua oração, porque ainda temos pecado escondido, porque não confessamos, porque não mudamos. Se tem algo que você pode fazer todo dia, e pedir todo dia para Deus, é perdão. Todo dia. Porque todo dia nós erramos. É interessante que Jesus falou por parábolas, sabe para quê? Justamente para que alguns vendo, não vissem, e ouvindo, não ouvissem. Em Malaquias 2:13, olha o que diz a Escritura: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas. Olha o povo que buscava mesmo, né? Com lágrimas. Ainda fazeis isto, buscai o altar, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos. Que coisa, que povo para buscar Deus intenso, hein? De sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Mas calma aí, Senhor, a gente chora, a gente geme, a gente busca. Por quê? E ele responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Está aí por quê, homem, que Deus não te ouve? Sabe por quê? Você chora na igreja: ai, Senhor, que coisa bonita. Mas é desleal para com a esposa em casa. Trata mal, não honra, trai. Às vezes não fisicamente, mas com endemoniado da internet. Depois não sabe por que Deus não ouve a oração. É isso que estava acontecendo em Isaías. Esse é o problema, em Malaquias, perdão. Esse é o problema de vocês. Buscar, meu irmão, é mais que orar, é chorar, mas é também se arrepender. Daí está lá, você ora muito bem. É uma maravilha. Você abre a boca, parece que o céu desce. Mas trata a mulher igual um bicho em casa? Igual uma escrava? Se esquece do princípio de amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja? Depois não sabe por que Deus não ouve sua oração nunca. E é claro, a mulher também. Ora que é uma maravilha, mas desonra o marido? Não é submissa? Deus não vai ouvir. Em 1 Pedro 3,7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tratai a esposa com dignidade, para que não tenha as suas orações interrompidas. E no caso da mulher, é claro que é a mesma coisa. Buscar a Deus é se arrepender de verdade. É interessante que Davi se arrependeu. O filho pródigo, lembra? Lá na lama. Volta para casa e diz: pai, pequei contra os céus e contra ti. Quarto, já estou encerrando. Confissão genuína é no singular. Aqui, como Davi diz, pequei contra o Senhor. Davi, se ele dissesse assim: olha,
pecamos contra o Senhor, ele estaria errado ou não? Claro que não. Ele pecou sozinho? Não, a Betseba também pecou, safadinha a Betseba. Pecaram junto. Davi podia falar, Senhor, nós pecamos. Mas não. Confissão de pecado genuína é no singular. Você tem que olhar para si e não ficar dando desculpa. É o que muitos fazem, dão desculpa o tempo todo. Senhor, é verdade, pequei, mas fulano me induziu. Eu pequei, Senhor, é verdade. Mas aquele lá também, Senhor, tirou a minha paciência, né? Desse jeito. Lembra o que Adão fez? Adão pecou, Deus cobrou de Adão, foi Eva que pecou, é claro. Mas primeiro Deus vem e cobra de Adão. Adão, o que aconteceu, rapaz? Porque Adão é responsável por Eva, assim como o marido é responsável pela esposa, pelo apacentamento da esposa. O marido é responsável. Aí então a mulher peca, Deus chega em Adão e diz, Adão, o que aconteceu, rapaz? O que Adão falou? Senhor, pequei. Foi isso? Foi nada. Senhor, eu estava bem sozinho, né? Senhor que veio com essa ideia, eu estava até dormindo quando o Senhor fez Eva, não tem nada a ver com isso. Olha o que ele disse, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa não é dele, a culpa é dela. Aí chega em Eva, o que aconteceu, mulher? Hein? Senhor, pequei. Foi isso que Eva disse? Não. A cobra, por isso que é uma cobra, enganou. Você percebeu que ali ninguém assume culpa? Se ninguém assume culpa, ninguém muda. Confissão genuína de pecado é no singular, é eu fiz. Não interessa o erro do outro. Numa briga conjugal, é claro, briga eu falo não de porrada, né? Espero. Mais discussão. Um erra mais que o outro, claro que erra. Mas você não tem que falar, eu errei por conta dele, por conta dela. Mas é pedir perdão pelo seu pecado, e pronto. O fariseu, olha, graças te dou que não sou como os demais. Diferença do publicano qual era? Senhor, se propício para comigo, pecador. Se esse fariseu é pecador também, o problema é dele. Eu estou orando aqui, o Senhor me perdoe. O Senhor tem misericórdia do meu pecado, porque eu tenho errado. Não interessa a circunstância, eu tenho errado. No casamento, meu irmão, você só vai mudar o seu casamento quando você aprender a parar de dar desculpa. Aí dizer, pastor, eu errei mais também, né? Um mês dormindo de calça jeans, quem que aguenta? Enquanto você não aprender a parar de dar desculpa, você não vai mudar nunca. Eu e a minha esposa, quando nós temos as nossas DR, sabe o que é, né? Discutindo a relação. Você acha que pastor não tem? Claro que tem. O pau quebra gospelmente lá em casa, de vez em quando. Sabe o que eu falo para ela? Por exemplo, se eu ver alguma coisa que ela está fazendo errada, eu vou falar com ela. Olha, Raquel, isso aqui que você está fazendo errado. Não quero que você faça mais. Normalmente, o que a mulher faz? Mas também, e você? Eu só estou errado. Eu falo para ela assim, olha, quando eu falar com você, você não fala nada. Eu estou falando de você. Se você quiser falar dos meus erros, que são muitos, e eu creio que mais que os seus, uma outra oportunidade, você vem falar comigo, e eu também vou ficar quieto. Porque, meu irmão, se ficar esse bate-rebate aí, a discussão não acaba nunca. Quem que mais vê os seus erros, a não ser o seu cônjuge? Detalhe o marido cobra da esposa. Isso aqui que você fez errado, não pode fazer. Mas você fez aquilo lá também. E a esposa diz, isso aqui é errado, viu, fulano, não faz mais não. Mas e você? Você também erra? Não acaba nunca. Então faça isso. Eu falo para ela, olha, quando eu estiver falando mal de você, eu falo. Você só ouve. Ainda que fique aí na sua mente, que hipócrita, ele faz igualzinho, meu Deus do céu. É mais ou menos por aí, né, irmãs? Guarda, segura. Daí, no outro dia, não pode ser no dia imediato também, senão não tem graça, né? Está na cara que você está revidando. Mas uma outra vez, marca lá. Fala, olha, aquilo lá também eu não gosto. É assim que deve fazer. A maioria dos aconselhamentos que eu vou fazer com o casal, o problema é esse. Um começa a falar e o outro já retruca. Daí sabe o que eu faço? Eu apenas falo assim, irmão, fica quietinho, deixa a sua esposa falar. Daí ela fala tudo, tem que falar. Daí depois começa a falar, e a esposa quer entrar no meio. Fala, irmã, por favor, silêncio. Deixa o marido falar agora. E ele fala tudo. Eu não falo nada, eu só faço um ficar quieto e o outro ficar quieto. Daí depois acaba a conversa. Pastor, estamos melhor, obrigado. Eu não fiz nada. Só falei, você fica quieto, mulher. E o marido também. A maioria das vezes isso é falta de comunicação.
Falta de ver que o erro está em você. Confissão no singular. Quinto, confissão genuína não dá desculpa. Como eu disse, Davi poderia dizer, errei, mas convenhamos, Betseba deu mole, hein? Eu sou homem, rapaz. Estou aqui no palácio, tá certo, tem 300 mil mulheres. Mas essa era ajeitadinha, hein? Davi podia dar desculpa. Errei, Senhor, mas vai lá, Betseba também sem vergonha. Piricrente. Crente nada. Ele não deu desculpa. Ele disse, pequei e pronto, acabou. É assim que nós devemos fazer. Não dá desculpa. Ah, não, eu pequei, mas... Ai, pastor, eu fiz errado, mas também, ó... Ai, estava um problema em casa. Estava cheio de angústia, por isso que eu perdi a cabeça. Ai, desculpa. José do Egito não deu desculpa. Ele estava numa terra distante, sem ninguém da família dele por perto, jovem, o irmão saindo pro nariz, a mulher do rei todo dia querendo se deitar com ele. Ele poderia dizer, não sou de ferro. Não disse. Mas saiu correndo. Não vou pecar, não vou dar desculpa. É isso que nós devemos fazer. O problema é que queremos amenizar o pecado para torná-lo menos grave. Não dá certo. Quem se acha no direito de pecar porque está passando por um momento difícil é mentiroso e rebelde. Quem se acha no direito de pecar porque passa um problema. Um problema todo mundo tem. E aí? Vai fazer o quê? Chutar o balde? Não. Confissão pela metade gera santificação pela metade. Se não confessar direito, vai voltar a fazer o que é errado de novo. É por isso que a palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, depois desse longo processo, daí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sexto e último para encerrar, confissão genuína é seguida de atitude. Não adianta você dizer, tenho pecado mesmo, me perdoa, mas não haver mudança. Imagina o seguinte, você está lá com seu filho pequeno, exemplo, está aqui a Ana Cláudia, está fazendo almoço, e o Vitor vem e diz, e come um doce antes do almoço. Absurdo, não pode. Daí não, é claro que não vai almoçar. Comeu doce antes do almoço, não vai almoçar. Daí o Vitor vai lá, come um doce. Daí a Ana Cláudia repreende ele, não é para comer doce antes do almoço, doce é depois, é sobremesa. Daí o Vitor, mãe, me perdoa. E a Ana, claro, perdoa. Ele sai e pega outro doce. O que você faria? Uma chapuletada nele, pastor. Você acha que teve arrependimento de verdade se uma criancinha fez isso? Claro que não. Mas infelizmente, sabia que é isso que muitos crentes fazem? Eles vêm ao culto, eles ouvem a pregação e dizem, puxa, foi palavra de Deus da boca do pastor, preciso mudar. E sai domingo assim, ai, Deus, eu preciso mudar. Segunda-feira esqueceu tudo que o pastor falou. E volta a fazer o que é errado de novo. Houve arrependimento genuíno? Não houve. Houve mero emocionalismo apenas e pronto. Imagina, Davi disse lá, Senhor, perdão, peguei a mulher do Urias, vizinho. Daí Deus perdoa. Semana seguinte, Davi pega a mulher do outro vizinho. Houve arrependimento? Como diz a Escritura? Como eu falei, confissão genuína é seguida de atitude. Atitude. Portanto, não saia daqui apenas desse jeito. É o que o pastor falou, é verdade, eu preciso mudar. Isso é importante. Mas tem atitude, de fato, de mudar. Arrependimento começa assim com a boca, dizendo, pequei. Mas também implica em atitude. Assim como Zaqueu. Zaqueu se arrependeu dos pecados dele. Zaqueu era o político corrupto da época. Se arrependeu. Mas se lembra o que ele fez? Olha o que ele disse. Olha, tudo que eu roubei, e se seguir o político de hoje aqui, pode ter certeza, roubou muito, viu? Roubou muito. Olha o que ele diz. Vou doar metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Primeiro ele doou metade do que ele tinha, e depois, só com a metade que ele ficou, ele disse, se eu roubei alguém aqui, pode vir, vou dar 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje houve salvação na sua casa. Por que Jesus disse isso depois? Porque Zaqueu apenas não pronunciou com a boca, mas mostrou através de atitudes que de fato ele tinha se arrependido. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. É tão sério, para encerrar, no Antigo Testamento,
Deus tinha dado uma lei para o povo, dizendo o seguinte: olha, vocês não devem casar com mulheres que não são do povo de Deus. E o povo se perdeu e começou a casar, a ter filho, a constituir família com outras mulheres. E então, eles perceberam que eles estavam errados. Sabe o que eles fizeram? Largaram a mulher, que não era do povo de Deus, e os filhos. Isso é arrependimento. Imagina a dor no coração. Não, desobedecemos, vamos acertar. E pronto. Portanto, eu e você não podemos ter esse pensamento: Deus vai entender esse pecadinho. Não, Deus não vai entender coisa nenhuma. Não vai entender coisa nenhuma. A diferença é que arrependimento genuíno, não estou dizendo que não há erros depois, mas a mudança de atitude. Você imagina Maria Madalena, prostituta? Vamos colocar que ela sai com 7 homens por semana, um a cada dia. Senhor, me arrependo. Só vou fazer um biquinho aos finais de semana agora. Isso é arrependimento? Não é. Arrependimento é seguido de atitude. Olha a confissão de pecado do mundo. Todos erram. Errar é humano. E dizem isso, com um sorriso no rosto. Todos erram. Aquilo é apenas um álibi, uma desculpa para continuar errando. A confissão bíblica é diferente. Ela é singular. Ela não olha para o lado, olha para si. Ela não dá desculpa e ela é seguida de atitude. Só arrependimento por completo gera uma mudança por inteiro. Hoje eu desafio você. As coisas que você precisa mudar, não apenas os seus pedidos de orações, você anotar num papel, no celular, seja onde for, mas as coisas que você precisa mudar também, anote. Às vezes eu estou lá conversando com a minha esposa, sentamos à mesa, eu de um lado e ela do outro, tem que ficar um pouco distante, para não esquentar. Fica do outro lado, eu fico com o celular, claro, não no WhatsApp, mas ela fala: eu não gosto disso aqui que você faz, essa sua atitude. Sabe o que eu faço? Eu anoto as coisas que ela fala que eu não gosto. Eu anoto nas minhas orações, para quando eu for orar no outro dia: ai Deus, eu não gosto disso aqui, eu tenho que mudar, rapaz. Mas sabe o que eu faço? Me perdoa, eu vou tentar o máximo possível. Criatura linda, coisa mais alta. Às vezes eu estou errado, mas é assim que a gente deve fazer. Quer mudar, meu irmão? Anote aquilo que você precisa mudar e ore para que Deus possa mudar. Aprenda a parar de dar desculpa e confesse o pecado sempre no singular, dizendo: Senhor, pequei. Isso é buscar a Deus de verdade. Amém, meus irmãos?